Bom dia, irmãos. São todos bem-vindos. Mais uma aula de escola dominical nesta manhã. Esta manhã de domingo. Agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Queremos começar nesse dia lendo a palavra de Deus. Vamos abrir no Salmo 19. No Salmo 19. Vamos ler os versículos, vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Os irmãos podem acompanharem, né? Não vou pregar nesse texto, mas é um texto precioso da palavra de Deus, que fala sobre a própria palavra de Deus. Salmo 19:1 diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, do seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é de mostrar o teu servo, e eu os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também dá a soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, irmãos, nesse texto aqui, fazendo um breve comentário, dos versículos de 7 a 9, nós vamos aqui ver o que a palavra de Deus é, né? É sempre importante que nós estamos estudando bibliologia e é o estudo da palavra de Deus, né? Bibliologia é o estudo da palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus também. Não só a respeito da palavra, mas estudar a própria palavra. Versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Então nós temos aqui, a palavra de Deus é perfeita, versículo 7, e também ela é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. No versículo 8 diz que os testemunhos do Senhor são retos, e ainda no versículo 8 diz que o mandamento do Senhor é puro. No versículo 9 diz que o temor do Senhor é limpo, e diz ainda que são verdadeiros e justos juntamente. Então temos aqui 6 características, 6 qualidades da palavra do Senhor, que o salmista registra aqui nesse salmo, muito bem aventurado, bonito salmo a respeito da palavra de Deus, que resume bem a palavra de Deus, o que a palavra de Deus é. E a palavra de Deus sempre é perfeita, né, irmãos? E perfeita aqui é no sentido de ser completa. A palavra de Deus é perfeita. Não vou falar sobre cada uma das características, mas apenas para que a gente não deixe o texto passar sem observar essas coisas importantes a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus também diz nos versículos aqui, não só o que ela é, mas o que ela faz. Vejamos aqui no versículo 7, diz que a palavra de Deus refrigera a alma. E como precisamos da palavra de Deus, né, irmãos? Como o pecador precisa da palavra de Deus para refrigerar a sua alma atribulada, muitas vezes a sua alma condenada, sem ter obtido perdão ainda,
ou mesmo a alma já perdoada, mas às vezes sempre aflita pelo pecado que tão de perto nos arrodeia. Mas a palavra do Senhor Deus, que é perfeita, é completa, ela abrange todas as áreas da nossa vida e ela refrigera a alma. Diz o versículo 7 que ela dá sabedoria aos simples. Salomão pediu sabedoria. Então, se quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus e Ele nos dá através da sua palavra. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria. Ainda no versículo 8 diz que o preceito do Senhor são retos e alegra o coração. Nós devemos ter realmente o prazer de estudar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus em nossas mãos, de ler a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu não sei quantas pessoas têm assistido às aulas da escola dominical, mas às vezes os crentes não querem estudar a palavra de Deus. Não dão importância, mas os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração daquele que vive em comunhão com Deus tem prazer na lei de Deus. Diz ainda o versículo 8 que o mandamento do Senhor ilumina os olhos. Irmãos, se olharmos para a palavra de Deus, obedecermos o mandamento de Deus, pela pureza que a palavra de Deus diz que ela é, purificada 7 vezes, a palavra de Deus muito pura, ela ilumina os olhos do pecador convertido, para que ele possa trilhar nos retos caminhos do Senhor. Então, vamos prestar atenção que a palavra de Deus faz e se realmente ela tem sido eficaz em nossas vidas. A nossa oração, nosso desejo é que a palavra de Deus seja eficaz, ela esteja iluminando os seus olhos para ver por onde você anda, por onde eu ando, para que não tropeçamos, diante do Senhor nosso Deus, na nossa forma de agir, nossa forma de pensar, nossa forma de falar, nossa forma de proceder, nossa forma de comercializar, enfim, tudo que envolve a nossa vida. Precisamos ser iluminados a cada dia pelo Senhor, e a palavra de Deus tem esse papel maravilhoso de iluminar os nossos olhos, para nos fazer trilhar em caminhos retos. No versículo 9 diz, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela foi preservada, ela vale para todas as épocas, vale para hoje, valeu no passado, valerá no futuro. O temor do Senhor aqui, a palavra do Senhor chamada de temor do Senhor, permanece eternamente. Então, nesta manhã que nós estamos dando atenção especial aos manuscritos, ao entendimento de como a palavra de Deus chegou em nossas mãos, nós precisamos realmente estar muito atentos aos ensinamentos da palavra do Senhor, porque o Senhor Deus tem trabalhado de forma eficiente e eficaz para deixar em nossas mãos a sua santa palavra, através da qual Ele fala aos nossos corações todos os dias. Então agora vamos falar um pouco sobre os manuscritos bíblicos. Os manuscritos da Bíblia. Então, irmãos, esse é um assunto novo para muita gente, talvez alguns nunca ouviram falar, para outros é só uma revisão, mas é importante que nós tenhamos conhecimento de como a Bíblia foi produzida, como ela chegou até nós. Temos falado já de várias doutrinas das Escrituras, mas eu quis abordar esse assunto dos manuscritos porque é muito importante a gente saber qual o trabalho de Deus em preservar o texto sagrado através dos manuscritos, das cópias, de forma que hoje nós temos uma Bíblia digna de toda aceitação, verdadeira palavra de Deus em nossas mãos. Então, a palavra manuscrito, na verdade, chama-se manuscrito um documento que foi feito à mão, Então, quando escreve à mão, temos manuscrito. Isso é bem básico. Mas quando nós estamos falando de manuscrito bíblico, queremos dizer do termo que é utilizado
para referir-se ao livro original da Bíblia, os primeiros escritos, né? Escrito à mão ou a cópia do manuscrito original. Então, quando nós falamos manuscrito bíblico, estamos dizendo que foi um livro original da Bíblia, foi escrito à mão, e que também as cópias dos originais também foram feitas à mão, né? Isso, mesmo que nós sabemos que naquela época os profetas eles escreveram os livros e o único meio da escrita que eles tinham era através do processo manual. Não existia meios mecânicos para produzir um resultado escrito. Então, só no final do século XV, mais por volta do ano de 1947, depois de Cristo, é que a imprensa foi inventada pelo alemão chamado Johann Gutenberg. Então, o manuscrito, é importante, né, que nós tenhamos esse conhecimento de que foi o meio que Deus usou para produzir a sua palavra de forma que fosse registrado, ficasse num meio físico, né, uma forma palpável, e que essa palavra o Senhor Deus ia preservar como tem preservado, né? Então foi escrito à mão, foi um trabalho naquela época era comum, para nós hoje é muito estranho, mas foi assim que a palavra de Deus foi registrada nos manuscritos. Então o profeta escrevia, o auxiliar escrevia à mão. Então isso é chamado de manuscrito, porque eram escritos à mão, né, de forma bem lenta, pausada, muito, posso dizer assim, de forma muito cuidadosa, mas era um produto escrito à mão, o qual não podia conter erro nenhum, né? Existia todo um processo, né, para se produzir, para se escrever, para se copiar. Então a ideia nesse primeiro momento é que entendamos que é manuscrito, porque a Bíblia originalmente foi escrita à mão. Os manuscritos da Bíblia, irmãos, eram feitos de dois materiais. Um chamado de papiro, que era a folha de uma planta que se prensava e colocava para formar um livro ou um rolo. E o outro, mais comum, era chamado de pergaminho, que eram feitos de pele de animais para formar uma espécie de rolo. E até o apóstolo Paulo menciona em 2 Timóteo 4,3 a questão dos pergaminhos e dos livros. Falando um pouco sobre o papiro era encontrado, era uma planta, era encontrado nas margens do rio Nilo, era muito comum, foi muito utilizado pelos egípcios para diversos propósitos, mas em relação à escrita, colhia-se o papiro e as folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas no material pronto para receber a escrita. E a escrita acabou conhecendo pelo mesmo nome da planta, ou seja, chamada de papiro, né? Mas era um material de origem de uma planta, de uma origem vegetal, né? Era uma planta. Existe um manuscrito do Velho Testamento e do Novo Testamento em papiro. Por causa do material do qual foi confeccionado, o papiro ele tinha uma vida mais curta se comparado com o pergaminho. Então, existiam os livros no Velho Testamento. Eu acredito que mais as cópias, né, eram feitas em papiro, porque eram mais baratas, né, de se produzir. O papiro era mais barato do que o animal. O animal tinha que ser comprado, né? Não mais barato que o animal, mas mais barato do que o pergaminho, porque tinha que matar os animais.
para fazer o pergaminho. Então, falando a respeito do pergaminho, é possível que o manuscrito original, também chamado de autógrafo, tenha sido escrito, na sua maioria, em pele de animal, por causa da durabilidade e porque também a partir desse pergaminho, desse original, seriam feitas cópias para se distribuir, às vezes pela nação de Israel, às vezes pelas as tribos que precisavam conhecer a mensagem do profeta, às vezes para o sacerdote no templo, que precisaria ter as orientações, enfim. É bem possível que o manuscrito original fosse, na sua maioria, escrito em pele de animal por causa da durabilidade e por causa também que a partir dele seriam feitas as cópias, né? E aí que entra o fato de que as cópias poderiam ser feitas em material mais em conta, mais barato, mas o que se tem registro e analisado é que vamos dizer, os livros do Velho Testamento estão mais realmente produzidos em couro, né? Em pele de animal. São mais os pergaminhos, aqueles rolos, né? Que às vezes a gente até vê em algumas demonstrações, alguns desenhos, sendo o livro em forma de rolo. E aí o pergaminho era no formato de rolo. Ele era feito de pele de animal, ele tornava mais caro, pois para ter um livro, por exemplo, do tamanho de Jeremias, imagine a quantidade de peles era necessária para se montar os pergaminhos e escrever todo o livro de Jeremias, por exemplo, que é um livro com maior conteúdo, né, em termos de quantidade de palavras e letras no Velho Testamento. Então, aí se matava uma cabra, por exemplo, e veja o tamanho e a parte do couro que seria útil para se montar o pergaminho. Então, realmente, o pergaminho era feito de pele de animal e isso se tornava caro, porque tinha que se matar vários animais ou aproveitar dos animais mortos a pele com essa finalidade. Então, o pergaminho era feito de pele de animais. Paulo menciona o pergaminho e provavelmente o papiro também, quando ele se refere lá em 2 Timóteo. Desculpa. Quando Paulo diz assim: quando vieres, 2 Timóteo 4,13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Esse é o único lugar na Escritura que tem a palavra pergaminho, pelo menos procurando na Almeida Corrigida Fiel. E acredita-se que os livros que Paulo refere-se aí sejam livros do Velho Testamento e os pergaminhos também sejam do Velho Testamento. Como Paulo, em determinado momento, aí já Timóteo ele fala, estou próximo da minha partida, tal, é possível que já os primeiros livros do Novo Testamento, alguns já tenham sido escritos, mas o mais provável é que Paulo esteja se referindo exatamente mesmo aos livros do Velho Testamento. Veja que já ainda nessa época, ou já nessa época era preservado o texto, né? O Velho Testamento, através das cópias dos manuscritos originais, e muitas pessoas podiam ter acesso, conforme a sua condição de adquirir uma cópia, mas as cópias eram comuns do Velho Testamento, isso dentro da nação judaica, isso para o povo judeu. Mas os livros pode ser que se refira a feito em papiro, né? Aqui de Timóteo 4,13, porque o pergaminho não dava muito para fazer livro com pergaminho, era mais no sentido de enrolar mesmo e fazer um rolo, né? Enquanto o papiro não dava para fazer muito rolo, por causa que o papel, o material, né? Não dava muito essa possibilidade da dobra. Mas também existia. Mas o mais comum
foi ter surgido os livros, né, no formato do livro que nós temos hoje, folha por folha. Isso era comum, então, ter as cópias, os pergaminhos, ou digo, os manuscritos originais em formato de livros e feito de papiro. E quando eram em rolos, eram os pergaminhos que eram feitos de peles de animais. E com estes materiais se produzia então os escritos, né? Ou o papiro, ou o pergaminho, ora em forma de rolo, ora em forma de livro. Lembrando sempre que os pergaminhos estão mais relacionados com os rolos e o papiro mais relacionado com os livros, isso em termos de quantidade, né? E é bom a gente notar até que o Senhor Jesus Cristo, quando ele entrou na sinagoga, conforme Lucas relata lá em Lucas 4,17, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Embora aqui todas as versões traduziram como livros, né, do profeta Isaías, mas nos originais está mais voltado para a palavra rolo, né? Livro é mais comum para a gente, né? Mas ali foi um pergaminho no formato de rolo, que era do profeta Isaías, e o Senhor Jesus Cristo então leu ali. Como os irmãos podem perceber, que eles tinham o Velho Testamento preservado, né, copiado de forma protegida por Deus, de forma que as cópias que temos hoje, da mesma forma, são dignas de credibilidade, porque acreditamos que Deus tem preservado a sua palavra, protegendo os copistas aí, às vezes chamados de amanuenses, aqueles que fizeram as cópias, para que nós tenhamos em mão, como temos hoje, uma Bíblia de origem divina, totalmente vinda de Deus, protegida, digna de toda credibilidade. Mas o material que originalmente foram escritos, né, os escritos sagrados, foram escritos no papiro e também no pergaminho, que era feito, o papiro era feito de uma planta, né, que tinha o mesmo nome, e o pergaminho era feito de peles de animais. Lembrando a todos que o papel só foi inventado pela China, pelo chinês, por volta do ano 102, 103, portanto no segundo século, e o papel só se tornou comum na Europa Ocidental a partir do século XII. Então, por essa razão, nós temos aí essa bênção, né, de que Deus preservou a sua palavra registrada, escrita, digna, né, a palavra inspirada. O Senhor Deus utilizou esse material e o Senhor Deus assim tem preservado. Tá bom? Vamos prosseguir. Falando, irmãos, a respeito ainda dos manuscritos, agora falando dos manuscritos originais, os manuscritos originais, autênticos, inspirados, saídos da mão de um homem de Deus, por serem profeta, apóstolo, discípulo, sempre sob a orientação, a supervisão do Espírito Santo, uma inspiração do Espírito Santo. Esses manuscritos originais receberam o nome de autógrafos, né? O manuscrito original recebeu o nome de autógrafo. Hoje, nós não temos mais, né? Não se encontrou já desde o início da igreja os autógrafos. Apenas tinham-se cópias dos autógrafos. Com certeza, devido ao uso, né, e o tempo, por exemplo, nós temos escritos de mais de 1000 anos antes de Cristo,
esses originais se perderam. Foram preservados as cópias e, com certeza, devido ao uso e ao tempo, os originais se perderam. Talvez devido, muitas vezes, ao afastamento de Israel do Senhor e também por causa da durabilidade do material, mas as cópias foram mantidas. Deus usou o povo judeu. Os irmãos sabem que em toda época em que houve uma desistência, uma separação do povo, Deus sempre manteve entre o povo judeu um remanescente fiel, e as cópias dos originais foram mantidas até chegar aos nossos dias, até chegar ao quarto, quinto século, ali com o trabalho dos maçoretas, mas produzindo texto maçorético, mas não é esse o assunto agora. Mas eu quero dizer para os irmãos que, talvez até por causa da durabilidade do material, então não existem mais cópias, não existe mais os originais. Ninguém pode dizer hoje que tem um original, né, do texto bíblico, do manuscrito, tem um manuscrito original. Não, hoje só tem cópias. Esses originais não mais existem. Mas Deus tem preservado a sua palavra através das cópias dos originais. Não houve inspiração para a cópia dos originais, mas o que nós acreditamos e cremos que houve o trabalho de Deus na preservação do texto, a fidelidade do texto copiado. E quero só fazer uma abordagem para os irmãos, que hoje muitas pessoas usam essa palavra, mas originais eram só os autógrafos, querendo trazer desconfiança sobre o texto e alegar, principalmente uma parte da crítica textual, alegar através de, como posso dizer, recursos ou defesas e desculpas de que o texto sofreu alteração no tempo e que não é digno de confiabilidade. Ao contrário, quando nós falamos e identificamos como autógrafo, que isso é um fato, não se pode mentir, né? Mas não podemos permitir que por causa disso as pessoas venham dizer que a Bíblia não é digna de confiança. Como existe uma boa linha hoje de teólogos que abraçam o lado negativo da crítica textual para dizer que a Bíblia não é digna de confiança, que a Bíblia não tem muito erro, que a Bíblia não foi preservada, nada disso. Ao contrário, nós estamos tomando conhecimento desse fato e passando isso para os irmãos para que nós possamos cada vez mais agradecer ao Senhor Deus pelo trabalho que o Senhor Deus tem tido de nos dar uma palavra preservada. Então, os escritos originais não existem mais, mas cremos que o Senhor Deus tem preservado as cópias, de forma que o texto que nós temos é digno de toda a confiança, como sendo a própria palavra de Deus, a qual ele diz que ia permanecer para sempre. E o Senhor Jesus Cristo diz que da sua palavra nada deixaria de acontecer. Então, bom a gente saber que os manuscritos originais, o original primeiro que, vamos dizer assim, Jeremias escreveu, não existe, existe cópias, né, do que Jeremias e os demais escreveram, assim como o caso de Pedro, né? Não existe o livro de Pedro original, existem as cópias e assim de toda a Bíblia, né? Mas é importante a gente saber que Deus tem preservado as cópias de forma que a sua palavra chegasse até nós fidedigna, digna de toda aceitação, como diz a palavra do Senhor. Vamos prosseguir. Só para fixar bem, né, o finalzinho do que eu falei no slide anterior, os manuscritos atuais
são cópias dos manuscritos originais. E por serem cópias, são chamados de apógrafos, né? Então, hoje dispõe-se das cópias dos manuscritos e não temos mais os originais, mas temos as cópias. Então, o que existe hoje são cópias dos manuscritos originais. Podemos dizer então, irmãos, que os manuscritos existentes, de um modo geral, eles têm origem em duas regiões do mundo bíblico, vamos chamar assim do mundo bíblico, né? Embora exista ainda hoje, mas foi comum no mundo bíblico se preservar, se ter os manuscritos no primeiro século, até antes do primeiro século, tinha-se ali os manuscritos. Podemos então dizer que os manuscritos eles vêm de duas regiões do mundo. Primeiro nós temos os manuscritos chamados de alexandrinos, manuscritos alexandrinos, que têm origem de cópias feitas no Egito. A escola de Alexandria, ali teve a existência de muitos manuscritos. E essas cópias foram feitas por judeus, que ali residiam, ou mesmo foram contratados para isso, como veremos mais tarde. Mas o Egito, aquela região ali, era, vamos dizer assim, possuidora de uma linhagem de manuscritos que eram muito comuns naquela época e se tornou muito comum, né, por muitas vezes seus manuscritos mais antigos, falando desses detalhes mais antigos, se tornou muito comum serem aceitos os manuscritos da escola de Alexandria, ou então os manuscritos alexandrinos. Só para os irmãos terem uma ideia, cada família de manuscrito vai separar realmente os dois tipos básicos de Bíblia que nós temos hoje, para a gente entender isso um pouquinho melhor. Então, só para até adiantar um pouco aqui, já que eu falei disso, a maioria das Bíblias que existem hoje são baseadas na escola de Alexandria, ou nesses manuscritos de Alexandria, ou também, às vezes, também chamado de texto crítico, que são, hoje, na sua maioria, todas as Bíblias que têm origem no texto daqueles dois bispos ingleses, chamados Westcott e Hort, que a partir dos textos críticos, a partir dos manuscritos alexandrinos, eles criaram, então, o chamado texto crítico. E a maioria das Bíblias hoje são todas baseadas no texto crítico. Ao passo que a Bíblia Almeida Corrigida Fiel está baseada aqui, não vou misturar os assuntos agora, só queria falar da região, mas já que eu falei de um tipo de Bíblia, eu vou falar do outro. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela está baseada nos manuscritos chamados de bizantinos. Ou seja, o Império Bizantino de fala grega, ele foi preservado, Deus não permitiu a invasão maometana lá, né? E eles continuaram até o século XV. E depois veio a perseguição e eles fugiram, então, e esses manuscritos chegaram até nós. Então, foi lá onde, nessa região, sobre o Império Bizantino, de fala grega, foi lá que muitos manuscritos originais do Novo Testamento foram preservados por Deus. De forma que a Almeida Corrigida Fiel é baseada nos manuscritos chamados de bizantinos. Então,
assim como o texto hebraico do Velho Testamento foi preservado entre os judeus de fala hebraica, também o texto grego do Novo Testamento foi preservado no Império Bizantino de fala grega. Então, o texto bizantino, o texto tradicional, chamado a Vulgata grega, e o texto recebido, o texto receptus, como nós falamos hoje, são sinônimos. Cada um descrevendo o verdadeiro texto que dominou os corações dos cristãos desde as épocas mais remotas. E esse também é o chamado conhecido texto majoritário. Por quê? É o texto de fato majoritário porque foi preservado na maioria dos manuscritos. A quantidade de manuscrito é muito grande, por isso também chamado de texto majoritário. Então, para resumir, existe o texto alexandrino, né, os manuscritos alexandrinos, de origem da região do Egito, e existem os textos, os manuscritos bizantinos, originados do Império Bizantino de fala grega, né, ou de origem grega. Então nós temos, por causa dessas duas linhas de manuscritos, também os irmãos vão ver na aula de domingo que vem, para a aula de hoje não ficar muito grande, que nós temos, como eu já até mencionei, dois tipos de Bíblia. Ou a sua Bíblia foi baseada no manuscrito alexandrino, e aí está a versão atualizada, a NVI, e por aí vai, muitas outras, né? Ou está baseada no texto do Egito, texto alexandrino, ou está baseado nos textos chamados de bizantinos, né? Texto de fala grega. Então, a origem dos manuscritos ou veio de uma região, de Alexandria, ou veio de outra região da Grécia. Tá bom? Então, com isso, nós vamos finalizar a nossa aula de hoje. Por causa do tempo, já vamos para mais de meia hora de aula. E domingo que vem nós vamos prosseguir, falando um pouco mais sobre, talvez um pouquinho mais sobre os manuscritos, mas dando continuidade ao nosso assunto de bibliologia. E aí talvez a gente vai falar um pouco sobre as versões da Bíblia. Tá bom, irmãos? Tenhamos todos uma boa tarde. Que o Senhor Deus nos abençoe e que possamos ouvir a mensagem ainda, ou se não ouvimos, ouvir antes ou depois, mas que à noite também possamos nos reunir. Reserve o seu tempo na sua casa, às 19 horas, é hora do culto, reúna a sua família, para juntos cantarem ao nosso Deus, hinos de louvor, também para ouvir a sua palavra pregada, né? E eu quero aqui dar uma boa palavra aos irmãos, dizendo o seguinte: faça questão de ouvir a mensagem inteira, né? Faça questão de cantar os hinos, de se reunir para fazer a leitura, né, da palavra de Deus, para orar, para cantar, para adorar a Deus, mesmo em suas casas, né? Que Deus tem sido muito, vamos dizer assim, protetor para conosco, nós todos, e nós como igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo devemos realmente retribuir ao nosso Deus em adoração, em gratidão, e como diz o versículo que a irmã gosta, e daremos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe e continue estudando a lição. E se alguma coisa não ficou claro, eu creio que com a continuidade a gente pode esclarecer. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar também no contato pessoal.
e a gente pode esclarecer aquilo que for necessário, tá bom? Que seu Deus abençoe a todos, tenhamos um ótimo dia de comunhão com o Senhor nosso Deus.